O Saber Direito Debate está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre crise econômica. Muitas empresas, nos momentos de dificuldade financeira, se veem sem saída para pagar suas dívidas e recorrem à justiça para evitar a falência. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o juiz de direito da primeira vara de falência, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo, Daniel Carnio Costa. Professor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Tá aí, professor, um momento complicado para não só para o cidadão brasileiro, né, mas também muitas empresas. E aí essa crise acaba levando muitas empresas a essa situação difícil e às vezes algumas, inclusive, infelizmente, acabam entrando na falência. A recuperação judicial é uma boa tentativa? Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer poder participar desse programa com você e debater um assunto tão importante, especialmente pelo momento que nós vivemos. Desde 2013, a gente já vem sentindo um aumento considerável no número de pedidos, tanto de recuperação judicial, como também de falências, o que é um indicativo do agravamento da crise econômica. Agora, em 2015, nós tivemos aí um aumento seguramente próximo de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, é evidente, os números mostram o agravamento da crise. E a recuperação judicial de empresas, ela pode ser, sim, uma ferramenta muito importante no sentido de se evitar a falência, mas não só evitar a falência, mas manter em funcionamento a empresa em função de todos os benefícios que isso traz para a sociedade em geral, mantendo postos de trabalho, mantendo serviços, produtos, circulação de riquezas, recolhimento de tributos, ou seja, a manutenção de uma empresa em funcionamento, desde que essa empresa seja viável e faça gerar esses benefícios econômicos e sociais, é algo que interessa a todos e seguramente, se bem utilizada, a recuperação judicial de empresas pode ser uma ferramenta muito eficaz no combate e na superação dos efeitos da crise. Hoje, a lei sempre abriu as portas, nesse caso, para não fechar, né, para as micro e pequenas empresas. Nesse caso, esses micro e pequenos empresários, eles têm o conhecimento dessa possibilidade hoje no Brasil? Eles têm conhecimento ou não? Muitos fecham mesmo e, infelizmente, nem procuram esse meio. A lei de recuperação de empresas e de falências é uma lei relativamente recente, ela fez 10 anos agora, a Lei 11.101 de 2005. Essa lei trouxe a recuperação judicial de empresas como um instrumento moderno de superação da crise, muito mais adequado do que era a antiga concordata. Só que essa lei ela trouxe um defeito de origem, né? Um defeito de fábrica, vamos dizer assim. Ela se inspirou no modelo norte-americano de recuperação, que é um modelo realmente muito bom, só que ela pensou a recuperação apenas para grandes empresas, na medida em que se trata de um processo muito complexo, de um processo muito caro, praticamente inacessível a pequenas e médias empresas. Só que a realidade brasileira... Micro e pequenas empresas. Só que o problema é que... O problema não, o fato é que mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. A lei norte-americana é boa, mas precisava de algumas adaptações. A lei brasileira se inspirou na lei americana, mas quando tratou de micro e pequenas empresas, ou seja, quando tratou de um processo simplificado de recuperação, simplesmente copiou o modelo da concordata, já reconhecidamente insuficiente. Não é porque a empresa é pequena, é uma micro ou uma pequena empresa, que os problemas delas são pequenos. Né? Tem até aquele ditado, né? Pequenas empresas, grandes problemas. Né? Então, elas precisavam também de um processo que fosse acessível e abrangente. Isso veio só recentemente, em 2014. Então, a partir de 2014, com uma reforma feita na lei, nós passamos a ter, aí sim, um processo de recuperação próprio e adequado para micro e pequenas empresas. Por isso, ele ainda é pouco utilizado, mas a tendência é que ele venha a ser cada vez mais utilizado. Eu perguntei nesse caso específico do pequeno empresário, justamente
talvez, primeiro que a mudança, como o senhor citou, ela é mais recente ainda, é de Sim. 2014. Porque as grandes empresas, naturalmente, têm aí, elas constituem um advogado, uma junta maior, tem mais gente que conhece, é algo bem maior, e aí sim essas empresas têm esse poder. O senhor citou um ponto interessante, porque a empresa em si, ela pode ser pequena, o problema pode ser grande, mas na nossa realidade é aquele efeito formiguinha, né? São muitas pequenas empresas no país. Exatamente. As pequenas e microempresas são as responsáveis pela geração da grande maioria dos postos de trabalho. Então, assim, nós não podemos de forma alguma desprestigiar a proteção jurídica para esse tipo de empresa. Ao contrário, nós devemos fomentar e proteger cada vez mais esse tipo de empresa. Por isso é que veio, então, boa hora, né, essa modificação em 2014, antes tarde do que nunca. Da forma como era antes dessa modificação, o processo de recuperação era praticamente inacessível a essas empresas. Porque, muito embora elas fossem pequenas, como a gente comentou, muitas vezes os seus problemas eram complexos e as soluções não eram alcançadas por aquele procedimento trazido originalmente na lei. Agora nós temos sim um processo mais acessível e mais adequado. Mas ainda, estatisticamente, se nós formos observar pelo menos os números da primeira vara de recuperações judiciais de São Paulo, nós temos um número maior de médias e grandes empresas usando a recuperação como um instrumento de superação da crise. E o senhor acredita isso ao quê? A falta de conhecimento ou, de fato, as médias e grandes estão sofrendo mais com essa crise? O que está acontecendo? Eu acho que um pouco de cada coisa, né? É um procedimento mais acessível para grandes empresas que têm uma assessoria técnica muito numerosa, bem informada, vai saber usar o processo para essa finalidade. As pequenas e as microempresas, às vezes, ou não têm acesso a esse tipo de informação, ou ainda que tenham acesso a esse tipo de informação, não tem condições de utilizar esse tipo de processo, seja condições financeiras, seja porque esse tipo de processo não oferece para ela, né, a solução adequada para a superação da crise. Então é um pouquinho de cada coisa, é falta de informação e falta de condições técnicas e econômicas de ter acesso a um processo como esse. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo, já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Voltamos com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o juiz de direito da primeira vara de falências, recuperações judiciais e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo e professor Daniel Carnio Costa. O professor que ao longo desta semana ministrou aqui o curso no Saber Direito sobre a lei de falências, né, de recuperação judicial, na verdade. Professor, como é que faz para uma empresa, o que ela precisa para, então, ingressar com esse pedido da recuperação judicial? E como é que isso acontece? Bom, inicialmente é preciso deixar muito claro que a empresa em crise só tem direito à recuperação judicial se ela for viável, ou seja, ela está num momento de crise, mas é uma crise superável, né? O empresário não consegue encontrar por suas próprias forças o caminho, a solução para a superação da crise, mas ela produz, ela tem bons produtos, ela presta serviços de interesse social, ela tem empregados, enfim, ela faz gerar todos aqueles benefícios que a lei busca preservar. Esse é o caso da recuperação. Nós não podemos usar a recuperação como um instrumento de fraude, nem como um instrumento de postergação de uma falência inevitável. Então, essa é uma primeira análise que nós devemos fazer. Eu tenho feito com bastante frequência isso lá em São Paulo, fazendo uma análise inicial do pedido de recuperação, indeferindo de plano aqueles pedidos em que se constata desde logo a inviabilidade absoluta da empresa e determinando o processamento, o início do processo, apenas para aquelas empresas que são em tese viáveis, ou seja, aquelas empresas que de fato funcionam, que geram empregos, que têm clientes, que estão produzindo, mas que o empresário sente alguma dificuldade de encontrar por suas próprias forças a solução para esse momento de crise. Então, identificado esse primeiro contexto,
né? A empresa pede a recuperação, o juiz defere o processamento da recuperação, ou seja, o início do processo, e a partir daí a empresa já fica protegida contra os seus credores. Ou seja, nenhum credor sujeito ao processo de recuperação vai poder executar individualmente os seus créditos, né? Nem prosseguir nas execuções, nem ajuizar novas execuções contra a recuperanda. Mas aí eles são chamados a participar desse... Aí sim, eles são chamados a participar do processo para negociar um plano de recuperação com a devedora. E esse plano, então, vai ser submetido à aprovação dos credores numa Assembleia Geral de Credores. Se o plano for aprovado, né, o juiz homologa, se for o caso, e concede a recuperação judicial. Então, a empresa ficará em recuperação durante 2 anos, sendo fiscalizada pelo juiz, né, se ela está ou não cumprindo o que ela assumiu. Se o plano não for aprovado, a lei diz que o juiz deve convolar a recuperação em falência. A mesma coisa se, muito embora aprovado, a empresa descumprir alguma das obrigações assumidas no plano nesse período de 2 anos. Diz a lei que, nesse caso, também o juiz deve convolar a recuperação em falência. E aí nós temos uma lista, por exemplo, de quem recebe, ou o que a empresa deve fazer, e quem é que participa desse momento. Por exemplo, quem é que administra, quem é que fiscaliza, digamos assim, aquilo que foi acordado? Ok. No momento em que o juiz defere o processamento da recuperação, ele vai nomear o administrador judicial. O nome é meio confuso, porque esse administrador não administra nada. Ele é muito mais um auditor judicial do que um administrador. Então, ele é nomeado pelo juiz para fazer a fiscalização da empresa recuperanda, não só do cumprimento do plano, mas a fiscalização do funcionamento dessa empresa. Nesse momento, apresenta relatórios mensais ao juiz. Nesse momento, desculpa, o diretor, o proprietário, os sócios, os diretores são afastados? Não. Em regra, eles continuam administrando a empresa. A empresa entra em recuperação, mas continua funcionando normalmente, sendo administrada pelos seus gestores, normalmente. Só que fiscalizadas judicialmente. Mas a lei prevê hipóteses de afastamento do gestor, se o problema da crise da empresa for justamente o próprio gestor, ou se ele estiver agindo de maneira a prejudicar o andamento do processo. Dentro do que foi acordado, o auditor, por exemplo, né, ele vai sugerir, olha, deve ser feito isso. E aí, normalmente, o diretor vai lá faz justamente o contrário. A lei ela estabelece, por exemplo, a situação dele negar informações ou não apresentar documentos que sejam exigidos pelo administrador judicial. Essa é uma hipótese expressa na lei de afastamento do gestor, e aí sim o juiz vai nomear um gestor provisório judicial para aquela empresa. Mas essas são hipóteses raras, né? Na grande maioria dos casos, 99% dos casos, o devedor continua na gestão até da empresa. Se ele tiver de boa índole, ele não vai procurar a recuperação judicial e depois agir justamente contra os atos que são ali acordados ou demandados. É o que se espera, né? Mas, infelizmente, a gente observa a existência de alguns casos em que a recuperação é utilizada como um instrumento de fraude, né? O devedor ele solicita a recuperação judicial, preparando já uma futura falência, desviando o patrimônio durante o período de recuperação judicial. Então, é muito importante que os juízes estejam muito atentos e os credores também muito atentos a essas recuperações, para evitar esse tipo de coisa. Como eu disse, lá em São Paulo eu já faço um filtro inicial. Eu determino a realização de uma perícia prévia. Antes de deferir ou não o processamento da recuperação, eu mando um perito até a empresa para fazer uma análise da situação da empresa. E essa análise, muitas vezes, já é suficiente para se desmascarar um esquema de fraude. Casos em que a empresa não existe mais, casos em que a empresa existe, mas a sede dela não é lá, ela mudou de sede apenas para pedir a recuperação judicial e confundir os credores. Então, você tem uma série de situações que podem ser identificadas nessa perícia prévia. Isso não está previsto na lei, né? Mas também não está dito lá que eu não posso fazer.
eu tenho determinado, dou os fundamentos para a realização dessa perícia e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem mantido as decisões acerca de perícia prévia. Uhum. E, professor, tem alguma circunstância que ou algum credor, por exemplo, nesse caso, que quando há a falência em si, nós temos lá um rol de prioridades. Nesse caso, para a recuperação da empresa também há alguma prioridade, seja, por exemplo, questões trabalhistas, por exemplo, pagamento de impostos? Então, não. No caso da recuperação, o devedor ele vai preparar um plano de recuperação. E esse plano vai dizer como ele vai pagar os seus credores. Não há, como na falência, uma ordem de prioridade. Tem que pagar primeiro o trabalhista, depois o fiscal, depois tal. Não. Na recuperação não há. Ele vai fazer um plano com certa liberdade. Existem, todavia, algumas condicionantes. Então, a lei diz que os débitos trabalhistas devem ser pagos no prazo máximo de 1 ano. Então, isso tem que ser observado no plano de recuperação. Mas, fora isso e algumas outras poucas condicionantes, o devedor tem bastante liberdade para determinar como vai fazer o pagamento aos seus credores. Mas é evidente, essas cláusulas, esse plano será submetido aos credores e só valerão caso sejam aprovadas em Assembleia Geral de Credores. Diferentemente da falência, quando a empresa quebra, né, aí sim, o administrador judicial vai fazer a arrecadação de todo o patrimônio da empresa, vai vender esse patrimônio, transformá-lo em dinheiro, para pagamento dos credores, segundo a ordem de prioridade estabelecida por lei. Então, são credores extraconcursais, credores trabalhistas privilegiados até 150 salários mínimos, credores fiscais, etc. Só uma observação, o fisco não está sujeito à recuperação judicial. Então, a lei diz que o fisco não é atingido pela recuperação. As execuções fiscais podem prosseguir, o fisco vai receber o seu crédito de acordo com o originalmente previsto, mas, na prática, a lei previu que, enfim, a devedora deveria apresentar uma certidão negativa de débito. Só que a primeira dívida que a empresa em recuperação tem é a dívida fiscal, ela nunca vai conseguir essa certidão negativa. Então, a lei mesmo previu a possibilidade de uma certidão de parcelamento. Só que esta lei de parcelamento não foi criada. Quer dizer, não foi criada em sua inteireza. Hoje, nós temos algumas leis estaduais, temos algumas leis municipais, temos já uma lei federal que cria um parcelamento, mas em condições piores do que a do próprio Refis. Então, há um questionamento muito grande acerca disso. Resultado, os tribunais passaram a dizer, olha, enquanto nós não tivermos uma lei de parcelamento adequada, não vamos exigir este parcelamento. Então, nós temos uma série de empresas em recuperação com passivo fiscal não equalizado. E aí, quando a execução fiscal prossegue, o juízo da recuperação diz, pare a execução fiscal, porque se vocês expropriarem esse patrimônio, a empresa fecha. Então, o fisco não consegue receber pelo plano e não consegue receber fora do plano. Então, o maior prejudicado pela ausência de uma lei de parcelamento, por incrível que pareça, é o próprio fisco, que não tem interesse em fazer uma lei de parcelamento. Talvez interesse tenha, não tenha a atitude. Não mesmo, acontece, né? não acontece. Bom, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo, já estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e agora o professor vai trouxe aqui, na verdade, para a gente algumas obras que ele indica que tratam justamente deste tema. Professor Daniel Carnio Costa, e esse aqui, inclusive, uma obra dele também, Tutelas de Urgência, Individuais e Coletivas, Teoria Geral. E aí eu pergunto ao professor por que o senhor indica justamente esta obra? Não só por ser sua, né? É por ser minha, evidentemente. Eu gosto do livro, né? Só faltava eu não gostar, né? Esse livro é um livro que eu reputo fundamental, muito útil, porque a grande crise do direito atualmente, qualquer que seja a área, é a crise de efetividade. Né? As coisas não acontecem com efetividade, ou não acontecem no tempo que deveriam acontecer. Isso acontece muito com recuperação de empresas, processos que deveriam andar
no tempo da economia e não num tempo próprio do direito. Então, esse livro, Tutelas de Urgência, faz uma análise bastante interessante sobre como nós devemos utilizar o nosso sistema de urgência, as tutelas cautelares, as medidas cautelares, as tutelas antecipadas, tanto em processos individuais quanto em processos coletivos. E quando eu falo processos coletivos, eu incluo aí o próprio processo de falência, o próprio processo de recuperação de empresas. É um livro bem interessante porque ele foi feito com base na minha tese de doutorado. Então eu faço uma abordagem um pouco diferente das tutelas de urgência, já de acordo com o novo Código de Processo Civil, e eu proponho nessa obra que o juiz ele não só pode, como deve, deferir tutelas antecipadas de ofício, sem ninguém pedir, desde que elas tenham como fundamento a preservação do resultado útil do processo, a neutralização do chamado periculum in mora. Esse é um livro bem interessante, bem útil. E aqui nós temos uma série também do próprio professor Daniel Carnio, ele que é coautor e também coordenador, comentários completos à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, volume 1, 2 e 3. Aí aqui cada um tem um tema específico dentro, digamos assim, desse tema. Esse é um livro específico da matéria do nosso curso aqui no Saber Direito. É um comentário à lei, comentário completo, eu falo de todos os aspectos da Lei de Falência e de Recuperação e vou além, né? Nós comentamos também nessa obra as liquidações extrajudiciais de instituições financeiras, por exemplo, e inclusive falências transnacionais, porque no mundo globalizado é cada vez mais comum que nós tenhamos de lidar com falências e recuperações de empresas transnacionais que existem em mais de um país, né? É um livro bastante interessante porque ele é o resultado de um curso de pós-graduação que eu coordeno e dou aula lá em São Paulo, e os participantes do curso, tanto os alunos como os professores, eles deram a sua contribuição, né? Mas eu fui o orientador de todos os trabalhos apresentados e eu sempre tive o cuidado de exigir dos alunos, que eu chamo de alunos, mas são todos profissionais, atuantes na área, administradores judiciais, advogados, gente que conhece muito da lei, e dos professores, que também são especialistas na área. Eu tive muito cuidado de observar que os textos fizessem referência aos casos práticos, porque essa é uma dificuldade que a gente observa nessa área. Você tem manuais de introdução ao tema ou livros muito acadêmicos, e você não tem livros que te deem respostas aos problemas que acontecem no dia a dia. Então, o objetivo dessa coleção é justamente esse: analisar do ponto de vista acadêmico, mas também trazer as respostas aos problemas que acontecem no dia a dia de quem atua com falências, recuperação de empresas, liquidações extrajudiciais e falências transnacionais. Eu mostrei aqui o volume 1, que são disposições comuns às recuperações judiciais e às falências, e aqui o volume 2, a recuperação judicial e extrajudicial. Vou mostrar aqui. Professor, essa série, ela é indicada para quem? Olha, já para o advogado, para quem está aí cursando direito? Eu acho que é uma coleção adequada tanto para o aluno que pretende conhecer o tema da recuperação, porque os textos eles trazem uma abordagem completa e acadêmica também, mas também para o profissional do direito. Eu diria que ele é até mais indicado para o profissional do direito, porque o livro, além de explicar o Instituto, discute casos práticos e soluções adotadas em casos práticos, o que vai ser de grande valia para o profissional que atua efetivamente na área, né? Mas eu acho que ele é adequado para os dois, tanto para o aluno de graduação quanto para o profissional. Tá, então nós mostramos aqui o volume 1, 2, o 3, que é este último, falências, aspectos criminais e processuais, penais, liquidação extrajudicial e falências transnacionais, que é aquele ponto que o senhor já começou a falar. O senhor citou a questão dos alunos, né, dos estudantes. Essa é uma boa área, apesar da crise, né, para atuar nesse ramo do direito?
Eu acho que ela é especialmente boa em razão da crise, né? Porque em função da crise econômica, os processos de recuperação e de falência são cada vez mais comuns. E nós precisamos de gente preparada para lidar com esse tipo de processo. É uma área muito específica, muito especializada, é uma área difícil. Pouca gente atua nessa área. Então, se nós tivermos bons profissionais, gente capacitada trabalhando nessa área, olha, o campo de trabalho é vastíssimo, né? Vai, como se diz aí, nadar de braçada, né? Não vai dar conta de tanta demanda. O bom profissional nessa área está feliz da vida, né? O juiz dessa área está triste, sou eu, né? Porque o meu aumento de trabalho lá foi brutal. Como eu disse a você, só nesse ano eu tive um aumento de 50% no volume de processos em andamento na minha vara. Mas os advogados ficam felizes, porque quanto mais trabalho para eles, mais destaque, mais dinheiro, enfim, mais sucesso, né? Juiz, isso optou por essa área, mas o que tinha aí antes um pouco? O senhor já vinha de uma área de administração, ou contador, e resolveu ingressar justamente nessa área? Pois é, foi mais ou menos sem querer, né? Eu faço agora, no ano que vem, 20 anos de magistratura. Eu passei na magistratura muito jovem, menos de um ano depois de formar em Direito, eu já tomava posse como magistrado. E fiz toda a minha carreira na magistratura no cível. Eu sempre gostei de ser juiz cível. E em 2011 surgiu a oportunidade de me tornar juiz titular de uma vara empresarial, na vara de falências. E eu sempre gostei, naturalmente, da área de direito empresarial, direito comercial. E quando vi essa possibilidade, me inscrevi e acabei indo para lá como titular. Desde 2011 eu estou lá e aí me apaixonei completamente pela área, e é uma área assim, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito estimulante. É um desafio a cada dia, é uma novidade a cada dia. E isso também, além de ser um desafio pessoal, acadêmico, é muito gratificante, porque a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho, diferentemente do que acontecia no cível. No cível eu proferi uma sentença maravilhosa, ficava feliz por ter proferido aquela sentença, mas eu não via as coisas acontecerem na prática. Na recuperação de empresa, sim. Você faz um trabalho diferenciado e você colhe o resultado desse trabalho logo nos próximos dias, né? Eu estava até comentando com outras pessoas a respeito do sucesso, que foi uma das recuperações em que a gente adotou todas essas novas teorias e deu certo, e nós conseguimos salvar mais de 2.000 empregos, né? Isso gerou uma repercussão muito boa, e inclusive a Confederação dos Trabalhadores mandou uma carta agradecendo e elogiando o trabalho desenvolvido naquele processo, por ter salvado tantos empregos, né? Isso é muito gratificante, é o melhor pagamento que a gente pode receber trabalhando num processo como esse. Sem dúvida. Professor Daniel Carnio, muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite, e todas as vezes que vocês me convidaram, podem ter certeza que estarei aqui com o maior prazer. Tá certo. E lembro que você também pode participar do Saber Direito. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br, e pode assistir a este e outros programas também da TV Justiça em nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.